A grande esfinge de Gizé, o monumento monolítico esculpido diretamente no leito de rocha calcária da formação Mokattam durante o Império Antigo, datada por consenso arqueológico por volta de 2500 a.C. e atribuída ao faraó Quefren, é uma maravilha da engenharia antiga. Para ter noção desse abismo de tempo, a esfinge já era mais antiga para Cleópatra do que Cleópatra é para nós. Mas durante a maior parte de sua existência de mais de 4 milênios, a esfinge esteve literalmente engolida pelo deserto. A imagem da esfinge, coberta de areia até o pescoço, não é lenda urbana. A primeira grande escavação moderna do monumento ocorreu apenas em 1817, quando o explorador Giovanni Battista Caviglia conseguiu desenterrar o peito da estátua. A libertação total do corpo do leão das dunas foi um processo metódico que só foi concluído pelo engenheiro francês Émile Baraise, num trabalho arqueológico que durou de 1925 a 1936. É exatamente dessa memória histórica visual que a pseudo-arqueologia contemporânea se aproveita. Se a verdadeira esfinge passou milênios invisível, parece intuitivo para o público leigo que outra estrutura colossal, idêntica, possa estar ali do lado, sob um monte de areia, apenas esperando alguém olhar com atenção. E foi usando esse atalho psicológico que, entre 2025 e 2026, um grupo de pesquisadores italianos, capitaneados por Filippo Biondi e Corrado Malanga, através de um autodenominado Caffrey Research Project, incendiou as redes sociais. Eles alegaram ter usado dados de varredura de satélite para provar a existência de uma segunda esfinge enterrada sob uma montanha de areia endurecida de cerca de 33 metros de altura no Planalto de Gizé. E a teoria conspiratória não parava por aí. O grupo também afirmava ter mapeado 8 eixos verticais descendo a espantosos 648 metros de profundidade, conectando túneis e câmaras gigantescas. Mas, para entender por que a afirmação desse grupo é cientificamente impossível, precisamos olhar para os limites da física. Para entender por que as agências de notícias e a comunidade de arqueólogos rechaçaram imediatamente isso como charlatanismo, precisamos explicar como a geofísica real opera em sítios arqueológicos. A arqueologia utiliza tecnologias legítimas, como o Ground Penetrating Radar, um radar de penetração do solo, o GPR, e a tomografia de resistividade elétrica, a ERT. O GPR emite pulsos eletromagnéticos de alta frequência diretamente no solo, medindo o tempo e a força do sinal que rebate e volta para o aparelho quando encontra alguma anomalia. Já o ERT injeta correntes elétricas na Terra para mapear a resistência dos materiais soterrados. No entanto, ambas as tecnologias esbarram em uma barreira natural e implacável das leis da física chamada de atenuação do sinal. A atenuação é a rápida perda de energia da onda propulsora quando ela viaja através de materiais densos. Um GPR altamente calibrado só consegue penetrar efetivamente de alguns centímetros até cerca de 10 a 15 metros de profundidade no calcário, e o sinal vai morrendo rapidamente. Declarar que ondas de satélites a centenas de quilômetros de distância no espaço detectaram câmeras com precisão milimétrica sob 33 metros de dunas ou poços impossíveis de 648 metros de fundura é uma afirmação que ignora a física básica da geologia moderna. O egiptólogo mais famoso do mundo, Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito, foi enfático ao desmentir as alegações do grupo. Ele classificou o trabalho da equipe italiana como
palavras dele, nada além de fabricações propagadas por indivíduos sem qualquer expertise. Na mesma declaração oficial, Hawass destacou que a base da pirâmide de Khafre foi escavada diretamente na rocha do platô, até cerca de 8 metros de altura, e que décadas de estudos científicos no local jamais encontraram colunas ou estruturas escondidas sob ela. E aqui mora uma ironia saborosa. A única esfinge que talvez tenha nascido de uma rocha esculpida pelo vento é a primeira. Um estudo da Universidade de Nova York, publicado em 2023, sugere que a grande esfinge pode ter começado como um yardang, uma formação natural lapidada pela erosão do vento, às vezes em formato de animal deitado, que os egípcios depois detalharam com as próprias mãos. A hipótese segue em debate entre os egiptólogos, mas ela mostra como a ciência de verdade trata uma ideia como possibilidade a ser testada, não como certeza a ser vendida. Enquanto os boatos de internet dominavam os algoritmos com promessas de labirintos alienígenas, a verdadeira ciência arqueológica publicava descobertas tangíveis através do respeitado periódico acadêmico Archaeological Prospection. Em maio de 2024, um artigo científico liderado pelo professor japonês Motoyuki Sato, da Universidade Tohoku, em conjunto com o Instituto Nacional de Pesquisa em Astronomia e Geofísica do Egito, NRIAG, revelou o que uma equipe multidisciplinar encontra quando opera radares de forma séria e metodológica. Eles escolheram investigar o cemitério ocidental de Gizé. Este é um local densamente povoado por mastabas, tumbas antigas de teto plano, construídas em tijolos ou pedra, pertencentes à realeza e aos altos oficiais do faraó Quéops. A equipe notou uma área em branco no mapa daquele cemitério, um lote sem estruturas visíveis na superfície. Utilizando exatamente os mesmos equipamentos de radar de penetração do solo e tomografia de resistividade elétrica, operando fisicamente no local e dentro das limitações físicas rastreáveis de profundidade, eles documentaram uma descoberta consensual e perfeitamente replicável pela geofísica. A cerca de apenas 2 metros de profundidade, um nível raso onde os radares têm altíssima precisão, eles detectaram uma nítida anomalia em formato de letra L, medindo cerca de 10 por 10 metros. Os dados exatos de resistividade sugerem que a estrutura foi escavada no leito rochoso subjacente e, posteriormente, preenchida com areia após sua construção. Na arqueologia, esse detalhe de preenchimento é um forte indicativo de que a estrutura pode ter servido como um túnel de acesso ou um grande poço de entrada na antiguidade. Imediatamente abaixo dessa estrutura superficial em L, as varreduras secundárias detectaram uma segunda anomalia de alta resistividade, que mergulha até cerca de 10 metros de profundidade máxima. O professor Motoyuki Sato agiu com a prudência exigida pelo método arqueológico. Ele apontou que a precisão dos ângulos retos torna altamente improvável que a estrutura seja uma formação natural em erosão. Para a academia, essa anomalia é tratada rigorosamente pelo seu status atual, uma hipótese em teste. A suspeita técnica mais fundamentada é de que se trata de uma estrutura ligada a tumbas, possivelmente o caminho para um complexo funerário da elite faraônica ainda não catalogado. A resolução final só virá com a escavação física com pás e pincéis, que, segundo a equipe, já foi iniciada no local, mas ainda não teve resultados divulgados. Enquanto essa anomalia em Gizé não revela sua função definitiva, uma outra equipe egípcia fez uma descoberta totalmente desenterrada e tangível a centenas de quilômetros mais ao sul. O termo esfinge evoca imediatamente o colosso erodido de Gizé. Mas, na arqueologia do Antigo Egito,
as esfinges foram encomendadas aos milhares ao longo dos milênios, produzidas em diversos tamanhos e com inúmeros rostos diferentes para proteger templos e santuários. Para entendermos como uma descoberta arqueológica verdadeira e documentada é anunciada ao mundo, precisamos olhar para março de 2023. Naquele mês, o Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito chancelou uma exumação feita no complexo de Dendera, a 450 quilômetros ao sul da capital Cairo. Uma equipe de arqueologia da Universidade Ain Shams, liderada por Mandu El-Damat, professor de arqueologia e ex-ministro de Antiguidades, conduzia escavações estratigráficas no complexo do famoso templo de Hathor. A estratigrafia, o princípio arqueológico segundo o qual as camadas de solo mais profundas são geralmente mais antigas, permitia à equipe organizar temporalmente o local. Ao limpar cuidadosamente uma antiga bacia de retenção de água construída com tijolos vermelhos e historicamente datada da era bizantina posterior, a equipe egípcia se deparou com um artefato notável. Não era um fantasma num radar de satélite, era uma esfinge em miniatura autêntica, finamente esculpida em calcário maciço e perfeitamente preservada. O que cativou os pesquisadores não foi apenas a peça em si, e sim as suas características iconográficas singulares. Ao contrário do rosto estoico da grande esfinge, esta pequena estátua exibia um traço inusitado, um leve sorriso e duas covinhas visivelmente esculpidas em suas bochechas. Ela vestia o nemes, o adorno de cabeça listrado clássico da realeza egípcia, encimado pelos Uraeus, a serpente sagrada na testa, mas as proporções e o formato daquele rosto sorridente apontavam para um sincretismo profundo de impérios. A equipe de El-Damat, baseada em análise estilística, declarou a interpretação arqueológica oficial. O rosto da estátua possivelmente atua como uma representação encomendada do imperador romano Cláudio. O grande Império Romano conquistou e incorporou o Egito como província a partir de 30 a.C., mantendo o controle até o século VII. Era uma estratégia política comum os governantes instalados em Roma demandarem a manufatura de estátuas com seus próprios rostos, adotando a iconografia faraônica. Isso legitimava o poder deles diante de um povo nativo altamente devoto. Cláudio governou entre os anos 41 e 54 depois de Cristo e, mesmo sendo um imperador ausente que não governava fisicamente a partir das margens do Nilo, sua face foi eternizada na forma de uma esfinge em Dendera, acompanhada de uma estela com inscrições em demótico e hieróglifos. Esta descoberta é o auge do método acadêmico ético e tangível. Todo bom conspiracionismo precisa ancorar suas mentiras em um pedaço minúsculo de verdade. Quando o grupo pseudo-arqueológico por trás do boato defendeu a existência de uma segunda esfinge colossal, eles não usaram apenas a leitura equivocada de um radar sobre um morro natural, eles tentaram sequestrar a própria história da arte egípcia. Um dos pilares do argumento de Beyond era um artefato realíssimo chamado Estela do Sonho, também conhecida como Estela da Esfinge. Trata-se de um gigantesco bloco de granito vermelho de 15 toneladas e 3,6 metros de altura, que está erguido exatamente entre as patas da grande esfinge de Gizé. A estela foi posta lá pelo faraó Tutmés IV, por volta de 1400 a.C. O texto antigo narra que o então jovem príncipe adormeceu à sombra do pescoço da esfinge, que na época já estava parcialmente soterrada. Em seu sonho, a divindade solar, Horemheb, prometeu a ele o trono do Egito se ele limpasse a areia que cobria o corpo de calcário do monumento. O que os teóricos da conspiração distorceram foi o topo dessa lápide. A luneta da estrela exibe o entalhe de duas esfinges posicionadas de costas uma para a outra,
Para os teóricos, isso seria um mapa literal ou uma planta baixa cartográfica, garantindo que duas esfinges foram construídas no terreno. Para egiptólogos profissionais e acadêmicos, essa é uma interpretação absurda. A arte egípcia valorizava obsessivamente a simetria e a dualidade cósmica. A iconografia das duas esfinges reflete a dupla natureza do próprio monumento, como estátua terrena e como divindade solar, além de representar repetidamente o conceito inabalável da unificação do Alto e do Baixo Egito. Não existe na estela inteira uma única linha de texto que mencione a construção de uma segunda esfinge física colossal de calcário em Gizé. Imagina trabalhar construindo túneis secretos dentro de montanhas para esconder os tesouros de um rei que se acha um deus. Aí chega o dia do pagamento e nada. Sem comida, sem cerveja, sem grão. Você faz o quê? Aceita calado? Tipo, de boa? Não. Há mais de 3.000 anos, um grupo de trabalhadores egípcios fez algo que ninguém nunca tinha feito antes na história da humanidade. A primeira greve da história. A gente acha que greve é coisa moderna, coisa de sindicato, de fábrica, de manifestação com faixa e megafone. Mas a primeira greve registrada na história da humanidade aconteceu há mais de 3.000 anos, por volta de 1157 a.C., no meio do deserto egípcio. Os trabalhadores de Deir el-Medina eram artesãos altamente qualificados, escultores, pintores, pedreiros de elite. Eles construíam e decoravam as tumbas reais no Vale dos Reis, um trabalho tão secreto que eles viviam isolados numa vila cercada de muros no meio do nada. Em troca, o faraó pagava em grãos, cerveja, peixe, vegetal e óleo. Esse era o salário. Não existia dinheiro como a gente conhece. Mas no ano 29 do reinado de Ramsés III, o pagamento começou a atrasar. Primeiro, uma semana, depois 2, depois 3. Os trabalhadores ficaram 18 dias sem receber absolutamente nada. E aí fizeram algo inédito. Largaram as ferramentas, saíram da vila e marcharam até o templo mortuário de Ramsés III, gritando: "Estamos com fome!" Os supervisores ficaram em pânico. Ninguém nunca tinha visto nada igual. Não existia protocolo para aquilo. Tentaram mandar doces e bolos para acalmar os trabalhadores, mas não funcionou, não. Só quando o vizir, o segundo homem mais poderoso do Egito, autorizou a liberação de grãos dos templos funerários, é que os trabalhadores voltaram. E quando os atrasos voltaram também, adivinha, eles fizeram greve de novo. E de novo. Esse padrão se repetiu pelos próximos anos até o fim do reinado de Ramsés III. Detalhe, tudo isso foi registrado num papiro que sobreviveu até hoje. O Papiro de Turim é o documento de greve mais antigo do mundo. O calendário que você usa hoje foi inventado no Egito. Pega o calendário do seu celular, 365 dias, 12 meses. Parece algo moderno, né? Mas essa estrutura tem mais de 4.700 anos e foi inventada às margens do rio Nilo. Os egípcios foram a primeira civilização a criar um calendário solar de 365 dias. Antes disso, eles usavam um calendário lunar, mas como os meses lunares não batiam com as estações do ano, o calendário vivia desregulado. A solução veio do céu. Eles perceberam que a estrela Sírius, a mais brilhante do céu noturno, desaparecia por 70 dias e no exato momento em que reaparecia no horizonte, antes do amanhecer, o Nilo começava a encher. Esse fenômeno acontecia a cada 365 dias. Pronto, nasce o calendário solar. O ano foi dividido em 3 estações de 4 meses cada, com 30 dias por mês. Sobravam 5 dias,
que eram dedicados a festas em homenagem aos deuses. Ninguém trabalhava nesses dias. Era basicamente o feriadão de fim de ano mais antigo da história. A única coisa que eles não acertaram foi o quarto de dia extra que sobra todo ano. Esse pequeno erro fazia o calendário vagar pelas estações, completando um ciclo inteiro a cada 1460 anos. Quando Júlio César conquistou o Egito, ficou tão impressionado com esse sistema que levou o calendário egípcio para Roma e fez uma única correção. Adicionou o dia bissexto a cada 4 anos. Esse calendário juliano é o avô direto do calendário gregoriano que você usa hoje. Então, quando você reclama que o ano está passando rápido, saiba que você está medindo o tempo do mesmo jeito que os egípcios faziam há quase 5.000 anos atrás. Senet, o jogo de tabuleiro que te levava para o além. Xadrez, gamão, todos vieram depois. O jogo de tabuleiro mais antigo do mundo com registros detalhados é egípcio e se chama Senet. Ele tem mais de 5.000 anos e era jogado por todo mundo, de camponeses a faraós. O tabuleiro tinha 30 casas organizadas em 3 fileiras de 10. Os jogadores moviam peças de acordo com o lançamento de pauzinhos ou ossos, numa mistura de estratégia e sorte. Parece simples, mas o Senet era muito mais do que entretenimento. Com o tempo, ele se tornou um objeto religioso. Os egípcios acreditavam que o jogo representava a jornada da alma pelo submundo até alcançar a vida eterna. Cada casa do tabuleiro simbolizava um obstáculo ou bênção que a alma encontraria após a morte. Vencer uma partida de Senet não era só diversão, era um bom presságio. Significava que os deuses estavam ao seu lado e que sua passagem para o além seria tranquila. Por isso, o Senet começou a aparecer dentro das tumbas. Tutancâmon, por exemplo, foi enterrado com um tabuleiro de Senet elaborado no seu sarcófago para garantir que ele pudesse jogar pela eternidade. Pinturas em tumbas mostram mortos jogando Senet contra adversários invisíveis que representavam as forças do além. E tem um detalhe que mostra como o Egito era diferente. Jogar não era só coisa de homem. Pinturas mostram mulheres jogando Senet com a mesma frequência. Num mundo antigo, onde o lazer era quase sempre exclusividade masculina, os egípcios jogavam de igual para igual, de boa. Matar um gato era pena de morte. Os egípcios amavam gatos de um jeito que a internet inteira ia invejar. Gatos eram associados à deusa Bastet, símbolo de proteção, fertilidade e do lar. Matar um gato, mesmo que acidentalmente, podia ser punido com a morte. Quando um gato da família morria, todos os membros da casa raspavam as sobrancelhas em sinal de luto. Gatos eram mumificados com o mesmo cuidado dedicado a humanos e enterrados em cemitérios exclusivos. Arqueólogos já encontraram cemitérios inteiros dedicados só a gatos, com milhares de múmias felinas. Eles não eram só animais de estimação, eram protetores sagrados, exterminadores de pragas que ameaçavam os estoques de grãos e símbolos religiosos. E aqui vem a parte mais insana. Quando os persas invadiram o Egito na Batalha de Pelusium, em 525 a.C., o rei persa Cambises II supostamente usou gatos como escudos. Os soldados persas teriam carregado gatos vivos na frente do exército e os egípcios, apavorados com a ideia de machucar um animal sagrado, se recusaram a lutar. Resultado, o Egito caiu. Uma das civilizações mais poderosas do mundo antigo foi derrotada por causa de gatos. O primeiro tratado de paz da história. A gente costuma associar o Antigo Egito à guerra
conquista e poder absoluto. Mas foi exatamente de lá que saiu o primeiro tratado de paz da história da humanidade. Por mais de 2 séculos, o Egito e o Império Hitita disputaram o controle de territórios no que hoje é a Síria. Essa rivalidade explodiu na Batalha de Kadesh por volta de 1274 a.C., uma das maiores batalhas de carros de guerra já registradas, com cerca de 5 a 6 mil carros de combate no total. Ramsés II liderou o exército egípcio com 20 mil homens. O resultado? Empate. Nenhum dos dois lados conseguiu vencer de forma decisiva. Depois de mais 15 anos de conflito sem vencedor, Ramsés II e o rei Tita, Hattusili III, fizeram algo inédito. Sentaram para negociar. O tratado foi escrito em tabuinhas de prata, numa época em que diplomacia basicamente não existia. O texto garantia paz eterna, fraternidade entre os dois povos, não agressão, respeito às fronteiras, extradição de fugitivos e ajuda mútua em caso de ataque. São as mesmas cláusulas que a gente encontra em tratados internacionais até hoje. O mais surpreendente é que as duas versões do tratado sobreviveram. A egípcia, gravada em hieróglifos nas paredes dos templos de Karnak e do Ramesseum, e a hitita, em cuneiforme em tabuinhas de argila encontradas na Turquia em 1906. E sabe onde tem uma réplica desse tratado hoje? Na sede das Nações Unidas, em Nova York. Um documento de mais de 3.200 anos pendurado na parede da ONU como símbolo da diplomacia internacional. Roma tem mais obeliscos egípcios que o próprio Egito. Obeliscos são aqueles monumentos de pedra gigantescos, com 4 lados e uma ponta em forma de pirâmide no topo, esculpidos a partir de um único bloco de granito. Os faraós mandavam construí-los como símbolo de poder real e homenagem ao deus Sol Ra. Eram colocados em pares na entrada dos templos mais sagrados do Egito e os topos eram cobertos com uma liga de ouro e prata que refletia a luz do sol, como se o próprio monumento estivesse brilhando. Agora vem a parte absurda. Existem cerca de 30 obeliscos egípcios antigos no mundo. Desses, 13 estão em Roma. Apenas 5 permanecem no Egito, isso mesmo. A cidade que mais tem obeliscos egípcios no planeta não é o Cairo, não é Luxor, é Roma. E não parou por aí. Outros foram parar em Paris, Londres, Nova York e Istambul. Tudo começou quando o imperador Augusto conquistou o Egito em 30 a.C. Após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra, ele trouxe os 2 primeiros obeliscos como troféus de guerra. Um deles foi usado como ponteiro de um relógio de sol gigante, posicionado de um jeito que a sombra caísse sobre o altar da paz no dia do aniversário de Augusto. Depois dele, imperadores como Calígula, Domiciano e Constantino continuaram saqueando obeliscos do Egito. Registros indicam que pelo menos 48 foram enviados para Roma. Só 13 sobreviveram. O maior deles, o obelisco Latiranense, tem 32 metros de altura, pesa 455 toneladas e foi construído por volta de 1400 a.C. Ele é o maior obelisco egípcio de pé no mundo e está em Roma, não no Egito. E tem um detalhe irônico. Os romanos ficaram tão obcecados por obeliscos que começaram a fabricar os seus próprios, imitando o estilo egípcio. Copiavam até os hieróglifos na superfície. O problema, os hieróglifos não faziam o menor sentido. Eles copiaram os desenhos porque acharam bonito, sem ter a menor ideia do que significavam. Só séculos depois, os estudiosos perceberam a diferença entre os originais e as cópias romanas.
A verdadeira arqueologia não precisa de alienígenas ou radares mágicos para ser fascinante. Seja numa delicada esfinge romana ou numa anomalia sob Gizé, o passado real escavado com rigor e método sempre vai superar as conspirações da internet. E já que o nosso objetivo é justamente buscar a verdade histórica, me conta aqui nos comentários qual mito você quer ver desmontado a seguir. As pirâmides da Antártida, a Tartária perdida ou as linhas de Nazca? Conta aqui pra gente. Se gostou desse conteúdo, apoie o nosso trabalho virando membro no link da descrição. Valeu por ficar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.